Hoje estamos num sítio muito especial, os viveiros de Fausto Spinetti, na Toscânia. São os viveiros associados da flora toscana. Vamos falar também de uma planta muito especial, a flor de cera, o Chamelaucium. Porquê é que ela tem este nome? Porque a sua flor tem um fundo ceroso e um dos tampos parece um pavio e, portanto, parece mesmo uma vela. É uma planta de origem australiana, mas as variedades que se têm vendido mais na Europa eram israelitas. A flora toscana começou a produzir variedades australianas que são mais resistentes, têm maior variedade de flor e maior período de floração. É uma planta que, consoante também a variedade, o período de floração vai de fevereiro até maio e a sua dimensão pode variar entre 40 cm a 4 metros. Nós hoje vamos falar especialmente de 3 variedades que são as das mais vendidas e das preferidas em Portugal: Sarah's Delight, Moonlight Delight e My Sweet 16. Vamos então ver como é que podemos plantar uma flor de cera e cuidar dela, quer seja no jardim, na varanda ou no terraço. Vamos então plantar a nossa flor de cera, o Chamelaucium. Das variedades que temos aqui disponíveis, que são muitas, escolhi o My Sweet 16. Porquê? Porque ela é muito interessante, tem 3 cores. Ela começa com uma floração branca, depois muda para cor de rosa e termina em encarnado. E é daquelas variedades que as pessoas mais gostam em Portugal. O que nós precisamos para a plantar? Precisamos de um vaso, neste caso escolhi um de cerâmica, drenado, portanto temos sempre que fazer um furo, se ele não for furado, e depois vamos-lhe fazer uma boa camada de drenagem com argila expandida. Porque esta planta não gosta de excesso de água. Vamos colocar também o geotêxtil para garantir que o substrato não é arrastado e que, mesmo se houver excesso de água, as raízes não chegam lá. Vamos colocar aqui e depois vamos usar um substrato adaptado para este tipo de plantas, que tem que ser um substrato bem drenado, não muito rico e não muito fertilizado, porque é uma planta que tem estas exigências. Vamos colocar a nossa planta, vazá-la, colocá-la aqui, desfazer aqui um bocadinho o torrão, a etiqueta, vamos colocá-la no centro. Ela dá-se muito bem em vaso ou em floreira, mas é uma planta que não gosta de estar no interior, tem sempre que estar no exterior. E vamos colocar substrato até ficar à mesma altura que está o torrão. Agora já colocamos o substrato à mesma altura do torrão e podemos terminar com a colocação de uma casca de pinheiro, que vai fazer com que se conserve mais tempo a umidade quando regamos e também evitar o crescimento de infestantes. Vamos então colocar, podemos fazer também no canteiro, podemos fazer exatamente a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. E já está plantada a nossa flor de cera. As flores de cera, ou Chamelaucium, são excelentes para usar no seu jardim, na varanda ou no terraço, desde que tenha muitas horas de sol direto, porque elas são plantas que gostam e precisam de sol. Tem que ter um substrato bem drenado, ligeiramente ácido e, em termos de fertilização, elas não são muito exigentes e preferem fertilização a menos do que a mais. Pode e deve fertilizá-las na primavera e no verão quinzenalmente e depois não as fertilizar no outono e no inverno. Em termos de regas, no primeiro ano são mais exigentes porque o sistema radicular está-se a formar. A partir daí, uma rega semanal, se estiver muito calor, é o suficiente. Em relação ao período de floração, elas variam o período de floração, consoante a variedade, e pode ir de fevereiro até maio. Convém podá-las a seguir à floração no verão e as podas devem apenas
cortar a parte verde mais tenrinha. O objetivo é que a planta fique compacta e que dê muita flor, portanto pode ter que fazer várias podas, até 5 ou 6 podas até ao final do verão, que é a altura em que ela cresce mais. Portanto, é uma planta que pode ter com muita facilidade, desde que cumpra estes cuidados mínimos e desde que tenha as condições ideais, e pode usufruir de uma floração extraordinária em muitos tons.